Veja que questão top sobre vírgula. Aproveitando a oportunidade de informar a todos que a comunidade Técnicas para Concursos, as inscrições ainda estão abertas até quinta-feira agora. Aproveite a sua oportunidade e clique no primeiro link da descrição. Top, top, galerinha! Vamos lá, nós temos uma questão muito bacana hoje para analisar com a galera aí, né? E uma questão sobre vírgula. E vírgula, como vocês já sabem, né? É um assunto assim bem amplo, bem complexo, e eu gostaria de mostrar alguns detalhes para vocês. Mas primeiro, bora lá na questão e quero ver se você já consegue acertar antes mesmo de eu fundamentá-la, tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui. Dessa vez eu optei por uma questão da banca VUNESP. Vamos lá. Assinale a alternativa correta, estou arrepiando. Na verdade não estou mais não, estava. Quanto à pontuação conforme a norma culta. Letra A. Os óculos, vírgula, de duas hastes, vírgula, foram criados, vírgula, pelo inglês fulano de tal, B de bola. O senador romano, sei das quantas, comprava escravos para lerem para ele, arrepio. Letra C. No ano 1000, dois pontos, apareceram as primeiras lentes feitas, vírgula, de cristais de quartzo, beleza? E a letra D de dado, os europeus tinham vergonha, vírgula, de usar óculos, ponto, pois achavam o adorno feio. E a letra E, antigamente, vírgula, quem tinha problema de visão logo se aposentava. E aí? Sabe me informar qual é a correta? Bom, talvez a primeira pergunta, né? A primeira dúvida que as pessoas poderão ter agora é falar, professor, mas você falou a respeito de vírgula, mas a questão aqui em cima não está falando sobre vírgula. Ela está falando sobre o quê? Sobre pontuação, né? E aí, o que você tem a me dizer? Bom, o que eu tenho a dizer para a galera é o seguinte, 90% ou mais das questões de concursos públicos, quando as bancas elas utilizam o termo pontuação, é vírgula, tá? Claro, as bancas poderão utilizar vários outros quesitos dentro da própria gramática, mas falou sobre pontuação, mais de 90% é vírgula, né? Sem contar que a vírgula, ela é um dos assuntos que eu tenho dito para a galera, que é um dos assuntos que mais cai em provas de concursos públicos. E tenho, inclusive, falado por quê, né? Porque, na verdade, o aluno, para ele compreender o estudo da vírgula, ele precisa compreender a gramática como um todo. Por quê? Como que eu vou ensinar vírgula sem ensinar orações? Como que ensina vírgula sem saber sobre ordem direta, ordem indireta, aposto, vocativo, né? Tantas expressões dentro da própria língua portuguesa. Bom, mas limitado a esta aula, as informações que nós temos aqui, bora lá fazer a análise, tá? A banca aqui está pedindo para eu marcar a alternativa correta. Já entendi, correta, legal. Aí aqui, ó, a letra A, nós vamos observar aqui, ó, esta vírgula aqui, ó, os óculos, vírgula, de duas hastes, vírgula, foram criados, vírgula, pelo inglês fulano de tal. Erradíssimo isso aqui. Olha só a dica bacana que eu vou dar para vocês aqui na primeira expressão. Para você encontrar o sujeito de uma oração, você precisa encontrar o verbo, tá? E fazer a pergunta o que ou quem para o verbo. A resposta será o sujeito. Ah, mas a aula é sobre sujeito ou sobre vírgula? E você vai ficar quieto aí no seu sofá, não me faça tremer e arrepiar, por favor. Eu estou falando um pouco sobre sujeito para te dar a dica sobre vírgula, meu filho. Acalme o seu coração, pare de ficar fazendo pergunta idiota para mim, tá bom? Aqui, ó, nós temos o verbo aqui, ó, foi, né? Foram criados. Então, vamos perguntar quem, né? Foram ou o que foram criados pelo inglês, não sei das quantas. Qual é a resposta? A resposta é os óculos de duas hastes. Bacana. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Ah, percebeu?
Então, só de eu saber essa dica, que nós não podemos colocar vírgula entre sujeito e verbo, eu já entendi que aquela vírgula ela está o quê? Errada, né? Então, não pode ser a letra A de amor. Ó, se eu fosse você, eu colocaria o bumbum na cadeira aí, porque tem muita coisa interessante nessa questão aqui. Daqui a pouco vai ter aluno me xingando aí, olha só que interessante. O senador romano Marco Túlio, não sei das quantas, vírgula, comprava escravos e por aí vai. Bom, onde está o verbo? Aqui está o verbo. Vamos fazer a mesma regrinha, vamos lá? Quem, né? Você vai perguntar que ou quem. O que foram criados ou quem foram criados, isso independentemente, tá? A resposta vai ser o sujeito, como eu circulei aqui. Bacana. Então, quem compravam escravos para lerem para ele? Olha, quem comprava escravos para lerem para ele? Qual é a resposta que vai ser o sujeito? O senador romano Marco Túlio Cícero, beleza? Então aqui nós temos o sujeito da oração e, mais uma vez, nós temos uma vírgula colocada de forma errada entre o sujeito e o verbo. Logo, a letra B também não pode ser a correta. Bacana? Letra C. No ano 1000, apareceram as primeiras... Filhão, eu não vou nem continuar lendo. O que esses comungados desses 2 pontos estão fazendo aqui, filhão? Na verdade, aqui deveria ter vírgula, não é verdade? Por quê? Aqui, ó, no ano 1000, vai ser um adjunto adverbial de tempo. Os adjuntos adverbiais, o lugar deles é no final da oração. Se a banca ou o autor, né, se ele optou por colocar esta informação antes, né, do início da frase, então, obrigatoriamente, deveria ter uma vírgula aqui, tá certo? Sem contar, aparecer as primeiras leis feitas, vírgula, não existe nenhuma regra ortográfica, nenhuma forma que a própria língua portuguesa, ela justificaria o uso daquela vírgula ali também. Logo, a letra C também, ela está o quê? Errada. Só faltam 2. Daqui a pouco vai ter gente me xingando aí. Calma que vocês vão saber por que eu estou falando isso. Os europeus tinham vergonha, vírgula, de usar óculos, ponto, pois achavam um adorno feio. Tá, filhão, dá uma olhadinha para cá, por favor. Primeiro que esta vírgula aqui, ela está errada dentro do próprio contexto, né? Porque, como eu acabei dizendo no exemplo acima, não existe nenhuma forma, nenhuma regra ortográfica de pontuação, não sei das quantas, que diz que eu tenho que colocar essa vírgula aqui. Eu consigo colocar vírgula entre oração indireta, ordem indireta, vocativo, aposto, essas coisas que eu tenho falado com vocês, orações, né? O estudo da vírgula nas orações ele é muito imenso, mas não existe nenhuma forma aqui que essa vírgula deveria estar neste local. Mas, olha aqui, se eu coloco aqui, ó, os europeus tinham vergonha de usar óculos, ponto, pois, tá? Então, na verdade, não é ponto, era vírgula, teria que colocar uma vírgula ali. Então, esse pois aqui, iniciando uma oração, não tem lógica isso dentro da própria gramática. Então, aqui também está o quê? Está errado. Ah, já sei que é a letra E. Acalme o seu coraçãozinho, tá bom? Aqui, ó, antigamente, vírgula, quem tinha problema de visão logo se aposentava. A gramática, ela nos diz que os adjuntos adverbiais, quando eles estiverem no início da frase, né? Se ele for um adjunto adverbial de pequena extensão, então nós devemos dispensar a vírgula. Então, teoricamente, esta vírgula também, ela estaria o quê? Errada. Ah, mas agora eu quero ver. Mas se está errado, então qual que eu vou marcar? Ô, meu filho, acalma o seu coração que a aula começa agora. Não é fácil. Olha, eu fiz um vídeo aí desses dias aí, na rua, né? E um vídeo até interessante, está no canal aí. Já tem umas 2 ou 3 semanas aproximadamente. E eu fiz uma brincadeira lá, a pessoa, se ela acertasse todo o texto, ela ganharia R$100 e tal. E cada erro que a pessoa cometesse, eu tiraria R$20 do erro que ela cometesse dentro do próprio texto, né? E aí, uma das alunas lá, um aluno, não sei, ele fez um comentário lá, eu fiz uma observação sobre uma vírgula que a pessoa colocou
no início não colocou no início da frase, né? E eu falei com a pessoa que a vírgula no início da frase, de acordo com os gramáticos, quando ela for de pequena extensão, dispensa-se a vírgula. Mas se for muitas palavras, né, uma adjunta adverbial deslocado maior, é obrigatório colocar vírgula. Aí alguns alunos fizeram o seguinte comentário: professor, de acordo com a gramática, né, os adjuntos adverbiais, quando eles estão no início da frase, você só vai colocar a vírgula se houver 3 palavras ou mais. Tá? Eu falei, gente, o que é isso? E as pessoas que escreveram no comentário lá, elas assim, mostravam que realmente elas tinham um certo domínio da gramática, né? Falei, bom, eu acredito que isso aqui não deve ser verdade, não. Eu fui dar uma pesquisada. E, na verdade, é o seguinte, não é bem assim, tá? Você tem que tomar muito cuidado com os detalhes. Quando a gramática fala que é dispensável o uso da vírgula em advérbios de pequena extensão, você não vai considerar antigamente como pequena extensão, mas é uma palavra só. Né? Então acaba sendo uma coisa o quê? Polêmica dentro da própria gramática. Em outras palavras, você não pode pegar isso como regra geral. Se o advérbio, se a expressão adverbial tiver 3 palavras acima, tem vírgula. Se tiver 2 palavras abaixo, não tem vírgula, é facultativo. Isso tudo depende da cabeça da banca. Eu estou falando sério com vocês, tá? Porque esta questão aqui, por exemplo, eu te pergunto, todas essas informações que estão até a letra D de dado, todas elas estão literalmente erradas, tá? Literalmente erradas. Não tem como ninguém conseguir provar alguma coisa que esteja certa dentro de algo facultativo, dispensável ou não, dentro até a letra D de dado. Mas quando você perceber um advérbio no início de frase, com vírgula, não é que aquilo esteja 100% certo ou 100% errado. Vai depender do que a banca vai considerar, tá? Porque se a gramática diz que é dispensável, em algumas gramáticas diz isso, e outras gramáticas falam que é facultativo, então temos que tomar um cuidado muito grande neste contexto. Tá bom? Não existe esta regra geral. Tem que ser 2, tem que ser 3, tem que ser 4 palavras. Como neste contexto nós observamos erros de pontuação até a letra D de dado, então não tem conversa. A gramática, a VUNESP, considerou este antigamente vírgula como correta e a correta é VAPA, letra E de escola. Top, galerinha, gostou da aula? Lembre-se de uma coisa, tá? Gramática não é decoreba. A gramática é um estudo que você vai aprendendo a cada dia. E eu estou aqui para te ajudar, belezinha? Gostou da aula? Então agora já deu like, já se inscreve em nosso canal do YouTube. Não se esquecendo, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui no nosso canal. Valeu, galerinha. Muito, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.